A geração dos filhos que odeiam os seus próprios pais já está entre nós. E o mais assustador é que tudo isso não aconteceu por acaso. Foi construído pouco a pouco, com escolhas, discursos e modelos que pareciam inofensivos. Hoje você vê adolescentes que rejeitam a autoridade paterna, tratam a mãe como inimiga, enxergam a família não como segurança, mas como um peso a ser abandonado. E muitos pais ainda acreditam que isso é só fase. Eu venho aqui para te dizer, não é fase, é formação ou falta de formação. Salva este estudo agora, porque eu vou te mostrar exatamente o caminho que está levando tantos filhos a desprezarem seus pais e como fazer diferente. Se você quer mais conteúdos sobre educação infantil de alta qualidade como este, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, seu guia para transformar princípios em metodologias acessíveis e eficazes. Nas últimas décadas, uma mentalidade perigosa começou a ganhar espaço, infiltrou-se em livros, escolas e até nos desenhos. É a ideia de que a criança é o centro da casa, que ela tem voz igual à dos pais, que autoridade é autoritarismo e que impor limites é violência. O resultado está diante dos nossos olhos. Filhos que crescem sem respeito, que não reconhecem hierarquia, que confundem amor com obrigação. A psicóloga Jean Twenge, no livro Geração Eu, mostrou como essa filosofia de supervalorização gerou um aumento explosivo de narcisismo e desrespeito intergeracional. Ou seja, ao colocar a criança no centro, nós tiramos os pais do lugar que deveriam ocupar. E qual é o fruto disso? Uma geração que não só não obedece, mas despreza. Que não só discorda, mas odeia. Isso é grave, porque a Bíblia já ensinava há séculos. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Quando a honra se perde, toda a estrutura da sociedade começa a ruir. Eu me lembro de um pai que veio até mim desesperado, porque o filho de 14 anos o olhou nos olhos e disse: "Você não é meu chefe." Essa frase resume a crise de autoridade. O pai não sabia se brigava, se chorava ou se cedia. Foi ali que percebemos que a obediência não pode ser ensinada se a hierarquia não for estabelecida. O erro é achar que a criança quer ser o centro. Na verdade, ela precisa de limites. A hierarquia, quando bem estabelecida, não é sobre poder, é sobre segurança e ordem. Uma criança sem hierarquia é uma criança sem chão. Ela sente a pressão de ter que se autogovernar sem maturidade para isso. A autoridade dos pais é o porto seguro que permite ao filho florescer. Vamos desmistificar. Autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é a imposição pela força. Autoridade é a imposição pelo caráter e pelo amor. A autoridade reside no seu propósito de cuidar, proteger e guiar. Você deve ser a voz da consciência e do princípio, e não a voz da raiva. Agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu de você se sentir um inimigo dentro da sua própria casa? Você já se pegou cedendo por cansaço, apenas para evitar a briga? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. A sua história é o testemunho que pode ajudar outros pais. A saída existe e começa dentro da sua casa, restaurando essa honra. No bloco 2, vamos detalhar o primeiro pilar prático, o que a Bíblia e a neurociência chamam de o princípio da honra ativa. Não saia daí. Agora, nós vamos passar do diagnóstico para a metodologia. O primeiro pilar prático para restaurar a sua autoridade é o que eu chamo de princípio da honra ativa. Preste muita atenção. Não basta exigir obediência. É preciso ensinar a honra. E o que é honrar? Honrar não é simplesmente obedecer quando você está olhando. Honrar é reconhecer o valor da outra pessoa, mesmo na sua ausência. É um respeito profundo que nasce de dentro para fora. É a criança que, mesmo sem ninguém ver, decide não pegar o biscoito a mais porque sabe que aquilo pertence a todos. É a adolescente que fala bem dos pais para os amigos, mesmo discordando de alguma regra. Isso é honra. E a obediência se torna uma consequência natural, não uma imposição. E como ensinamos isso? A metodologia da honra se manifesta em duas frentes principais: ação e linguagem. Primeiro, na ação. A honra se traduz em responsabilidade pelo bem comum.
pela casa. Quando seu filho arruma o próprio quarto ou ajuda a pôr a mesa, ele não está apenas cumprindo uma tarefa. Ele está honrando o espaço e as pessoas que vivem ali. É um ato de serviço que diz: eu me importo com o nosso lar. A segunda frente é a linguagem. É a eliminação completa do discurso de ódio, do sarcasmo, da ironia e das palavras que diminuem. Dentro de casa, a comunicação precisa ser um instrumento de edificação. E aqui está o ponto crucial. O pai e a mãe devem ser os primeiros a honrar. Honrar a si mesmos, cuidando da própria saúde e bem-estar e, principalmente, honrar o cônjuge. A forma como vocês se tratam é a aula magna sobre honra que seus filhos terão. Eles replicarão o que veem, não o que ouvem você mandar. Agora, vamos para o nosso quarto ponto, que é derrubar um mito perigoso: a ideia de que limite é violência. Isso é uma das maiores falácias que está destruindo a infância e a adolescência hoje. Limite não é agressão. Limite é amor em sua forma mais prática. Pense no limite como a cerca de proteção ao redor de um parquinho. Essa cerca não prende a criança. Ela a protege de correr para a rua e ser atropelada. O limite é a estrutura que diz ao seu filho: dentro deste espaço, você está seguro para explorar, para brincar, para ser quem você é. Uma criança que não conhece o não é uma criança que nunca vai entender o verdadeiro valor do sim. Ela se torna refém dos próprios impulsos, incapaz de se autogovernar. Estabelecer limites claros é um dos maiores atos de amor que você pode oferecer. E o que o limite gera? Ele gera frustração. E a frustração, por mais que a gente queira evitar, é o campo de treinamento do caráter. É exatamente nesse momento, na frustração de não ter o que quer, na hora que quer, que o cérebro do seu filho está desenvolvendo habilidades essenciais para a vida. A neurociência nos mostra que é ali, no desconforto da espera, que se fortalecem os circuitos neurais da tolerância, da paciência e do autocontrole. Quando você cede a cada birra, a cada pedido imediato, você não está evitando um sofrimento. Você está impedindo um aprendizado. Sem a dose certa de frustração, nós produzimos adultos emocionalmente infantis. Indivíduos que desmoronam diante do primeiro não que a vida lhes dá, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. A frustração ensina que o mundo não gira ao nosso redor e nos prepara para a realidade. O nosso quinto ponto é a terceira metodologia prática: a inversão do discurso. Muitos pais, na ânsia de corrigir, focam exclusivamente no comportamento errado. Não grite. Arrume o seu quarto agora. Pare de responder. Esse tipo de abordagem gera conflito e resistência. A inversão do discurso consiste em mudar o foco do comportamento para o princípio por trás dele. Em vez de gritar, não grite, e você diz com calma e firmeza: filho, em nossa casa, nós honramos uns aos outros com um tom de voz respeitoso. Percebe a diferença? Você não está só corrigindo, está ensinando um valor. Em vez de arrume o quarto, você pode dizer: a responsabilidade com o que é nosso é o princípio de quem está crescendo. Cuidar do seu espaço é parte disso. Essa mudança na linguagem é o que eu chamo de linguagem doutrinária. Ela eleva o seu ensino de um simples pedido momentâneo para um valor de vida. Você não está apenas dando uma ordem para resolver um problema imediato. Você está modelando a consciência do seu filho. Você está construindo o sistema de valores interno que o guiará quando você não estiver por perto. Com essa abordagem, a sua casa deixa de ser um campo de batalha constante, cheio de gritos e disputas de poder, e se transforma em um laboratório de caráter, um lugar onde virtudes são forjadas no dia a dia, de forma intencional e amorosa. Isso muda completamente a dinâmica familiar. Agora, eu quero fazer uma pausa e ouvir você. Pense com sinceridade. Qual é o limite que você sabe, no fundo do seu coração, que precisa impor hoje na sua casa, mas que tem evitado por medo da reação, da briga ou da frustração do seu filho? Pode ser o tempo de tela, a hora de dormir, uma responsabilidade doméstica. Compartilhe aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade. Lembre-se, a sua decisão de agir hoje, com amor e firmeza, não liberta apenas você do caos, mas liberta principalmente o seu filho
para um futuro mais seguro e maduro. A sua coragem agora é o legado dele amanhã. No nosso próximo e último bloco, vamos amarrar tudo isso com o pilar mestre, o alicerce final de toda a autoridade parental, a modelagem através do casamento. Vou-te mostrar como a saúde do seu relacionamento é, na verdade, a fundação sobre a qual todo o legado de honra é construído, e te darei o passo a passo final para garantir que esses princípios se tornem permanentes na sua família. Fique comigo. Chegamos agora ao pilar que sustenta toda a autoridade dentro de casa: a modelagem do casamento. Pense comigo. Seu filho só pode, de fato, honrar a autoridade dos pais se ele testemunhar o pai e a mãe honrando um ao outro diariamente. É uma verdade poderosa. O desrespeito que vemos passando de uma geração para outra, muitas vezes, não começa na rua, não começa na escola. Ele começa dentro de casa, no desrespeito entre o casal. Quando uma criança vê o pai desautorizando a mãe na frente dela, ou a mãe diminuindo a autoridade do pai, ela aprende uma lição perigosa. Ela aprende que a autoridade não é algo sólido, mas sim algo negociável. Aprende que a desonra é uma ferramenta permitida para conseguir o que quer. Por isso, a unidade da autoridade do casal é absolutamente inegociável. A criança precisa enxergar os pais como um time coeso, uma frente unida que governa a casa com base no amor e em um propósito claro, e não na divisão ou na competição. Quando os pais são um bloco único, a criança entende que as regras são para o seu bem e que a estrutura familiar é segura e confiável. Então, qual é o caminho da restauração para essa crise de autoridade que muitas famílias enfrentam? Eu te digo que a saída não é um passe de mágica, não é rápida, mas é certa e totalmente possível. Ela exige a restauração de 3 pilares fundamentais que conversamos aqui. Primeiro, a hierarquia clara, com os pais firmes no centro da família, como líderes amorosos. Segundo, os limites firmes, que é o amor que frustra o desejo imediato para construir o caráter a longo prazo. E terceiro, a honra mútua, onde o casamento se torna o principal modelo de respeito e submissão para os filhos. Ao trabalhar nesses 3 pontos, você reconstrói a base da sua casa sobre a rocha. E quero que você guarde no coração a promessa bíblica que ancora tudo isso. Lembre-se que honrar pai e mãe não é apenas um dos 10 mandamentos. É o primeiro mandamento com uma promessa: vida longa e bênção. É um princípio universal que gera prosperidade em todas as áreas. Portanto, ao restaurar a honra dentro da sua casa, você não está apenas salvando seu filho de uma mentalidade narcisista e egocêntrica. Você está fazendo algo muito maior. Você está salvando a próxima geração do caos social, construindo um legado de respeito, ordem e amor. Então, para resumir e te dar um chamado final, o que você está enfrentando com seu filho não é só uma fase, é formação de caráter. E a boa notícia é que você, como pai, como mãe, tem o poder de mudar essa formação a partir de hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Assuma o seu lugar de liderança, aplique o limite com amor e firmeza e comece a modelar a honra no seu casamento. Essa é a chave que vira o jogo. Agora eu quero ouvir você. Me diga aqui nos comentários, qual desses 3 pilares, hierarquia, limites ou a honra mútua, você sente que precisa restaurar com mais urgência na sua família a partir de hoje? Compartilhe a sua decisão, porque ao escrever, você firma um compromisso consigo mesmo. Se este estudo abriu seus olhos e libertou sua visão sobre educação, então demonstre isso. Deixe o seu like aqui no vídeo. Compartilhe com outra família que precisa ouvir essa mensagem e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos guias práticos como este. Este é o canal de Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. Para continuar aprofundando nesse tema tão importante da autoridade e da honra, eu tenho 2 sugestões. Clique agora mesmo no quadro que está aparecendo aqui ao lado para assistir a uma playlist completa sobre educação de filhos, ou vá direto para a página principal do canal e explore outros conteúdos. E lembre-se sempre, nosso objetivo aqui é equipar você com ferramentas práticas para um ensino de valores realmente eficaz. Fiquem na paz e nos vemos no próximo vídeo.